Ok, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar de coisa julgada. Antes de mais nada, só para dizer que não falei de flores, estou gravando, tá? Para questões de direito autoral. Se alguém se sentir incomodado, desejar se retirar, fique à vontade, tá bom? Só para deixar isso esclarecido. Pois tá, pessoal. A coisa julgada, portanto, é um dos elementos dentro do direito brasileiro que dos mais fortes para trazer ao jurisdicionado segurança jurídica. Tanto é que é uma garantia constitucional ao lado do ato jurídico perfeito e da... Eu sempre confundo, inclusive. E do direito adquirido, me desculpe. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisas julgadas, que está a salvo, inclusive, de leis novas, etc. Entendeu? Então vejam só. Essa garantia constitucional, ela está prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. E diz o quê? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá certo? Garantia constitucional. E qual é o conceito dessa coisa julgada? O conceito de coisa julgada veio previsto no novo Código de Processo Civil, no artigo 502, que a gente deve fazer uma leitura em conjunto com o artigo 508, tá bom? Então veja só. Portanto, denomina-se coisa julgada material. Então, olha, aqui foi trago o conceito de coisa julgada material, portanto. A autoridade que torna imutável, então vejam, são duas características da coisa julgada material. Imutável e indiscutível decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Tá certo? Portanto, a coisa julgada material tem essa dupla característica, que é de ser imutável e também de ser indiscutível, uma decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Eu vou fazer aqui, vou dissecar esse artigo para a gente ir abordando cada teorzinho dele. Só que eu tinha falado, antes de fazer essa dissecação, que eu quero fazer em conjunto com o 508, tá bom? Então tá, denomina-se isso. E temos também no 508 o seguinte: transitada em julgado a decisão de mérito, então, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento, então isso aí seria algo relacionado a pretensões do autor, quanto à rejeição do pedido. Isso estaria correlacionado, portanto, a pretensões deduzidas pelo réu na contestação. Então vamos lá. Esse somado 502 com 508, a gente tem um conceito mais amplo do que vem a ser a coisa julgada material. Só que, junto com coisa julgada, ela tem uma divisão entre material e formal. Tá bom? E o que vem a ser essa coisa julgada formal? A formal, ela se diferencia notadamente da material porque essa análise de imutabilidade, de indiscutibilidade, é o que a gente denomina na formal endoprocessual. Ou seja, dentro de um processo, ele não pode mais ser discutida nenhuma questão nele, certo? Nenhuma matéria na decisão, no processo
após proferida uma decisão de mérito. Por que eu digo isso? O fato de ser endoprocessual é porque dentro daquele processo, depois de uma decisão que, por regra, não vai ser uma decisão de mérito, vai ser o que a gente denomina uma decisão terminativa, que são aquelas que o juiz, pelo 485, vai extinguir o processo sem adentrar o mérito, que eu já abordei com os senhores. Após essa decisão, não há mais o que se discutir dentro do processo. Todavia, processualmente, fora do processo, eu vou poder, atendidos alguns requisitos, entrar com uma nova ação. Sem, portanto, que se discuta ou que se ventile ou veicule eventual exceção de coisa julgada. Tá bom? Então vamos lá. Coisa julgada formal. A gente verifica que é imutável e indiscutível apenas dentro do processo. Logo, nada impede de que, atendidos certos requisitos, possa entrar com um processo idêntico, inclusive, ou corrigido eventuais vícios do processo originário, que foi extinto de forma terminativa, possa entrar com um novo. Todavia, a coisa julgada material, ela tem essa análise de imutabilidade e indiscutibilidade em decisões de mérito e que elas transbordam os limites do processo, que é oponível a todos, certo? Tem eficácia, via de regra, para as partes do processo e a autoridade dessa decisão deve ser reconhecida por quê? Porque ela tem o efeito da coisa julgada material, que vai além dos limites do processo. De tal forma que o que ali foi discutido não vai poder ser rediscutido num novo processo. Tá ok? E o que vem a ser, meus caros, imutável? Qual é essa característica da imutabilidade? Significa, estou aqui com a apostilinha também, até para ficar mais claro para os senhores, que via de regra, tá bem? Via de regra, a decisão judicial de mérito, depois que transita, depois que não se sujeita mais a nenhum recurso, ela não pode mais ser alterada, tá certo? Ah, professor, pode alterar por apelação? Pode, mas enquanto está dentro do prazo para recorrer. Depois que não se sujeita mais a recurso nenhum, aí ela se efetivou enquanto coisa julgada, que não pode mais ser alterada. Mas eu falei de regra. Por que de regra? Justamente pelo fato de que há uma exceção. E essa exceção é a ação rescisória dentro da questão do direito processual civil. Tá bom, pessoal? Agora eu não consigo tirar. Deixa eu ver se eu consigo voltar a minha... Apertei uns botões errados aqui. Pois tá. É a questão da ação rescisória. Então, essa imutabilidade, ela é mitigada, tá bom? Só que, assim, dentro de condições normais, o juiz não vai poder alterar, as partes não vão poder alterar, a lei nova não pode alterar, tá bom? E só vai poder ser alterado, eventualmente, acaso entre, e dentro de um prazo também, com eventual ação rescisória, tá ok? Essa ação rescisória, ela tem previsão no artigo 966 a 975, que
conforme eu já conversei em outras oportunidades, a gente vai abordar depois que falar de recurso, tá? Conforme a ementa, a gente vai ter uma mudança. Quando eu encerrar aqui, a gente vai saltar a falar de recurso, depois a gente vai voltar a falar do processo nos tribunais. Tá bem, pessoal? Então tá. Então é isso. Ela não pode ser modificada, tá bem? A não ser que ela venha a ser modificada por ação rescisória. E vamos lá. Aí tem a questão também do que a gente denomina, do que a lei, melhor dizendo, denomina de indiscutibilidade. Essa indiscutibilidade, o nome já pressupõe, né? De que não pode ser mais discutida as matérias decididas na sentença. As matérias que farão parte, portanto, do dispositivo da sentença. Logo, por não poder mais ser discutido, isso implica o que a doutrina denomina um efeito negativo da coisa julgada. Tá ok? Ou seja, aí fala aqui, relaciona-se com a impossibilidade de questionar o que foi decidido e transitou materialmente em julgado. É o que denomina a função ou efeito negativo. Logo, é negativa porque não pode mais ser discutido o que já foi decidido, que está sob a égide sob o manto, que a gente denomina o manto da coisa julgada material. E um efeito positivo significa que, acaso uma questão já discutida, já definida em coisa julgada, seja invocada, por exemplo, como uma questão prejudicial ou como um incidente processual, o judiciário não poderá realizar um julgamento diferente do que já foi realizado, tá bem? Então pronto. Mas eu quero um foco maior aqui para vocês entenderem o que vem a ser o efeito negativo. O efeito negativo simboliza que já transitado em julgado não poderá mais ser discutido. Tá ok? Pois tá. Ainda que seja trago em uma nova matéria, em um novo processo. Caberá, inclusive, como um dever do réu, soerguer essa preliminar na contestação, tá bom? Só que, vejam só, é importante falar que a coisa julgada, e ela vai ocorrer a coisa julgada, quando houverem a tripla identidade, que é o quê? Entre mesmas partes, mesmo autor e réu, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Tudo bem? Se não ocorrer essa tríplice identidade, não haverá a possibilidade de ser invocada coisa julgada, porque não vai ter ocorrido, tá bom? Porque se houver uma causa de pedido diferente, um pedido diferente, logo o que foi decidido pelo magistrado foi decidido outra coisa. Então não é a coisa julgada efetivamente que a gente vai estar diante, tá bem? Então vamos lá. Prosseguindo sobre as características da coisa julgada, a gente verifica aqui no 503 o seguinte: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, ela tem força de lei, tá certo? Olha que interessante, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O juiz, portanto, ele vai ter que julgar expressamente o que foi levado ao conhecimento dele. Só um instante. De tal sorte que se o juiz não se posiciona sobre alguma questão
proposta pelos autores ou pelos réus, essa questão que o juiz silenciou não vai fazer coisa julgada. Tá certo? Exemplo: se o juiz condena a pagar, condena numa indenização por dano material, e seguido disso ele deixa de condenar as partes à sucumbência de honorários, tá certo? Condenação a pagamento dos honorários advocatícios. Não tendo o juiz se manifestado sobre isso, não vai recair a coisa julgada em relação a pedidos de honorários sobre o qual o juiz silenciou, tá bem? Tem um artigo específico também que trata disso, que é o artigo, para complementar essa minha exemplificação, é o artigo 85, parágrafo 18 do próprio CPC. Vamos dar uma olhada. Então, pronto. Esse parágrafo 18, que nem eu estou falando, é do artigo 85 do CPC. O que é que fala o artigo 85 do CPC? É algo relacionado à própria advocacia, tá? A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, já tem essa pré-determinação. Só que se eventualmente esse juiz se omite, ou esquece mesmo, omissão por esquecimento, vamos dizer assim. Se não forem interpostos os embargos de declaração, ou se não for interposta a apelação, então vai transitar. E com esse silêncio. Então, olha o que a lei fala. Caso a decisão transitada seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Então, olha só. O juiz esqueceu, não teve coisa julgada, então o advogado ele vai ter direito de entrar com uma nova ação para discutir isso daí. Por quê? Porque, volto a dizer, não ficou acobertado pelo manto da coisa julgada. Tá bem? Então, voltando lá no 503, essa força de lei implica dizer, pessoal, que vai ficar determinado pela sentença qual vai ser a norma jurídica a ser aplicada naquele caso concreto. Que eu já falei em outras oportunidades, até na disciplina passada, que o juiz ele vai ser o legislador negativo. Por quê? Porque o juiz ele aplica o direito no caso concreto. Logo, após de aplicado o direito, essa sentença com coisa julgada vai ter força de lei, vai ser a norma jurídica do caso concreto. Tá bem? O caput aqui, ele está se relacionando ao que a gente denomina de questão principal. Todavia, então esse aqui é a questão do alcance, tá? Da coisa julgada, sobre a questão principal expressamente decidida. Se o juiz esqueceu de falar uma questão ou outra, vai ter que ser proposta uma nova ação. Por quê? Porque transitou em julgado. Tá bom? E o disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial. Tá bom? Decidida expressa e incidentemente no processo. Exemplo: se for arguída falsidade documental, conforme eu já abordei com os senhores quando eu tratei da falsidade documental em direito probatório, tá bom? A gente estava falando das provas. Então, só complementando aí com a leitura do artigo, olha só. Então, vai também recair a coisa julgada material se houver essa questão prejudicial. Se houver um incidente processual, que nem eu exemplifiquei, de uma falsidade documental, mas só que tem alguns requisitos.
essa resolução, ou seja, a questão do juiz se manifestar sobre a falsidade documental interferir diretamente no julgamento do mérito do processo. Se, por exemplo, está sendo discutido alguns termos de cláusulas contratuais e acaba que tem um incidente para declarar que esse contrato é falso, no todo ou em parte. Então, como vai depender, então o juiz ele vai ter que se manifestar sobre a questão incidente, vai ter força de coisa julgada e, no fim, ainda vai haver a manifestação do magistrado com relação ao pedido principal. Tá ok? Outra, só que para haver essa manifestação, para ter a força de coisa julgada, é necessário que haja o contraditório. Então, para que o juiz declare eventual falsidade documental, é necessário que seja ouvida as partes, seja quem argue e em face de quem argue, e a depender que sejam produzidas as provas necessárias, oitiva de testemunha, prova pericial, tá bom? Então, não se aplicando no caso de revelia. Ou seja, tendo revelia, aí já fica mitigada essa questão da necessidade, da obrigatoriedade de ter que atender o contraditório, porque a revelia sinalizou que a parte não queria participar participar ativamente na sua defesa. Outra, para o juiz definir isso aí, ele tem que ter competência, tá? Em razão da matéria, por exemplo, tem que ser um juiz civil, e da pessoa, por exemplo, um juiz estadual, se for uma matéria, algo em face da União, e a causa principal está correndo perante a Justiça Estadual, e esse incidente tem que se resolver perante a Justiça Federal, porque terá como interessada a União, esse juiz não vai ter competência, tá ok? Então precisa reunir essas três características aí, tá bom? Requisitos, melhor dizendo, e eles são cumulativos, tá bom? Eles não são alternativos. Se faltar um, faltou tudo. Não, o juiz não vai poder julgar o incidente para que ele tenha força de coisa julgada. Todavia, a hipótese do parágrafo 1º não se aplica no processo se houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Então vejam só, é complementar. No parágrafo 1º tem que atender esses três incisos. Só que, muito embora atenda esses três incisos, se houver muito empecilho para o conhecimento dessa questão prejudicial, de tal forma que vai acabar repercutindo lá na frente no desenrolar do processo da ação principal, então é conveniente que o juiz deixe de apreciar por causa do parágrafo 2º. Por quê? Vai haver restrições probatórias ou vai ter limites que impeçam o aprofundamento na matéria. Ou seja, se o juiz não puder exaurir a sua jurisdição, poder fazer a prova necessária, poder fazer a cognição necessária e se aprofundar necessariamente sobre a questão prejudicial, ao invés de o juiz julgar de uma forma insuficiente, já que a gente está falando, afinal de contas, o juiz ele não pode se omitir de julgar. Só que aqui a gente fala da questão prejudicial, de um incidente, é só um anexo do pedido principal, por assim dizer. Não faz parte propriamente da ação principal. Então, nessa hipótese, o juiz poderá deixar de julgar essa questão prejudicial, poderá deixar de encaixá-la
no dispositivo a ponto de fazer coisa julgada, tá bem? Mas nada impedirá de que até esse limite da cognição, até onde o juiz puder ir na produção de prova, dentro dessas restrições apresentadas no parágrafo 2º, de formar o seu convencimento, de fundamentar com base no que ele teve até ali para enfrentar a questão principal. Ok? Então, o diferencial está aqui, que eu quero deixar claro. O juiz, ele tem que atender os requisitos do parágrafo 1º para poder se debruçar com questões incidentais. Só que, se começar a embarrear por restrição probatória, limite à cognição e ao aprofundamento da análise, ele pode afastar, só que ele vai afastar essa questão do dispositivo e a fim de transformar em coisa julgada. Todavia, ele está permitido a encaixar lá na fundamentação dele. Tá certo? Maravilha. Não fazem coisa julgada. Tá certo? O que é que não faz coisa julgada? Primeiro, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. E a verdade dos fatos estabelecidas como fundamento da sentença. Ou seja, o que faz coisa julgada é o dispositivo, que eu já falei com os senhores, que a sentença ou a decisão ela vai consistir em relatório, a decisão que eu digo sentido amplo, mas a sentença, o requisito da sentença é relatório, fundamentação, que é onde o juiz vai expor as razões de decidir dele, e o dispositivo, sendo esse o que faz coisa julgada. Os outros dois, relatório nem se comente, porque ele só vai descrever o que aconteceu no processo. Então, a gente verifica a fundamentação. Em relação à fundamentação, ainda que sejam importantes, isso não vai fazer coisa julgada, tá certo? Todavia, a gente tem que entender a sentença como um todo, como sendo a questão do relatório, o juiz explicando por que ele está decidindo, e no fim a gente tem esse dispositivo. Apesar de não fazer coisa julgada, vai ter uma importância vital para o entendimento do dispositivo, tá certo? Só que não tem essa força. Ou eu voltei. Como eu falava dos motivos. Essa questão, então, meus caros, vai ter vital importância porque é o conjunto da obra, a sentença, ela não se perfaz apenas com o dispositivo. A gente vai entender o dispositivo justamente com a explicação que o juiz lançou ali na fundamentação dele. Porém, embora por mais importante que seja, mais linda que seja, tá certo? Digamos assim, não vai ser atingida pela coisa julgada, tá bom? E a verdade dos fatos. Se o juiz, se não for objeto a declaração de um fato para que seja tido como verdadeiro e que componha o dispositivo da sentença, o juiz só dizer, isso aconteceu, isso não aconteceu, lá no seu fundamento, como um fundamento, tá? Olha, eu estou julgando porque o acidente aconteceu e como aconteceu um acidente, tem o dever de indenizar. Ou seja, é como se
eu vou criar aqui um exemplo. Imagine aí o João e o Chico, de sempre, e o Chico bateu o carro, a motoca do João, entrou com ação e tal, aquele caso que eu sempre trabalho com os senhores. E o João acionou o Chico. Só que no direito civil existe o dever de indenizar tanto do dono do veículo quanto do condutor. Aí vejam só, o juiz reconhece os fatos, tá bom? De que houve de fato o acidente, que foi a L200 pertencente ao Chico, conforme a placa e o chassi, o registro no Detran, que abalroou e estava errado conforme a perícia. O juiz considerando isso, entendeu? Vamos considerar, por exemplo, que uma das teses é que o Chico não estava na cidade. Daí, o juiz falou, olha, aqui eu estou falando que o dever de indenizar é porque é no mínimo aqui o proprietário quem tem que indenizar. É como se essa verdade fosse considerarmos coisa julgada. Bom, já que o juiz condenou a julgar, disse que houve o acidente, logo o Chico estava aqui. De modo a consagrar isso sob o manto da coisa julgada. Isso não é admitido, tá bom? É mais ou menos isso que esse 504 quer denotar, inciso segundo. Outra. O artigo 505 tem uma questão interessante, tá? Disso daí, que é o que os senhores devem ter visto no Direito Civil 1, que é o que a gente denomina cláusula rebus sic stantibus, tá bom? Porque fala, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Então, disso a gente retira de que, embora seja imutável, ela não está impedida de algum fator ser rediscutido, que a lei prevê essa situação, que são, inciso primeiro, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, que, por exemplo, pagar pensão, pagar prestações mensais ou anuais. Então, se tratando desse tipo de relação jurídica, de trato continuado, de trato sucessivo, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, vamos pensar aí, pensão alimentícia de João, de Chico, para o Chico Júnior. Então lá o juiz, ele condena a pagar um salário mínimo. Eu vou dizer assim, é um salário mínimo. Todavia, o Chico passa no concurso público, vira auditor da Receita. Começa a ganhar assim uns 25 mil. Então vejam, a pensão alimentícia, ela está relacionada ao binômio necessidade do alimentando e do alimentante, do alimentando, meu Deus, necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. Então, é o binômio necessidade e possibilidade. Antes, quando foi condenado a pagar R$1.000, sinalizava que as possibilidades do Chico pai era de pagar R$1.000 em prol do Chico filho. Todavia, ele passou a ter um salário de R$25.000, fazendo com que aumentasse sobremaneira a sua possibilidade, e a necessidade já era pouca do Chico Júnior, de modo que 1.000 já não dava certo, mas era só o que o pai podia dar. Então, como aumentou, e essa questão de pagar R$1.000 foi decidida em sentença, se a gente olhasse essa imutabilidade da coisa julgada, da sentença, como uma forma estática, parada,
e acabar trazendo certos prejuízos, seja para quem alimenta, seja para quem recebe os alimentos. Por quê? Isso aqui eu estou dando um exemplo em que melhora a situação do Chico pai. Só que pode também piorar. Ele pode sofrer um acidente que perde a capacidade de trabalhar e fica recebendo exatamente esses R$ 1.000. Então ele acaba tendo que passar por uma revisão, esse pagamento. Então, no primeiro exemplo do concurso público, para melhor, outro para diminuir. Então ele tem outro filho e se divorcia também e acaba sendo demandado para fazer pagamento para esse segundo filho, que é o Chico José. Então ele tem que rever para poder contrabalancear o pagamento para um e para outro, até para igualar, a depender da necessidade. Às vezes o novo filho ele é pessoa com deficiência e por aí vai, tá bom? Então o 505 homenageia a cláusula rebus sic stantibus, tá bem? Portanto, aí vai incidir nessas situações de trato continuado e em demais casos prescritos em lei. Bom, eu dei um exemplo muito bacana, bem que deu de visualizar isso aí para os senhores. Eu estava falando mais cedo isso aqui é o que a gente denomina os limites subjetivos da coisa julgada, tá bom? E o que vem a ser limite subjetivo? Pessoa, sujeito. Portanto, a sentença imutável, indiscutível, que transitou em julgado, que não cabe mais recurso de mérito, ela faz coisa julgada das partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, tá bom? Isso é uma regra. Por ser regra, justamente tem exceções. Em algumas ocasiões, a sentença ela vai transbordar, vai além dos limites das partes, tá ok? Quais são esses exemplos? Vou falar para os senhores. Tem no próprio Código de Processo Civil. Vamos lá? Um exemplo disso a gente vai ver no artigo 601. Parágrafo único. O 601 ele está situado, tá, no procedimento da ação de dissolução parcial de sociedade. E o que fala? Os sócios e a sociedade, então é uma ação que visa discutir a quebra da sociedade. Ela não vai se encerrar, vai dissolver parcialmente. Então os sócios e a sociedade serão citados para 15 dias concordar com o pedido ou apresentar contestação. Daí, olha só, aqui tem os sócios que são pessoas físicas, e pode ser jurídica também, mas normalmente é física. E tem a sociedade, pessoa jurídica. Então, todos vão ser citados. Agora, o parágrafo único diz o seguinte: a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, se citar todos os sócios, mas ficará sujeito aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Então, olha que curioso. A sociedade é uma pessoa jurídica, mas pessoa, tá? Só que aqui faz uma pequena exceção, mas por quê? É uma pessoa composta de sócios, sociedade. Então, no caso excepcionalíssimo de todos os sócios fazerem parte da ação, terem sido citados, chamados ao processo a se defender, então acaba sendo desnecessário. Pode chamar, mas se não vier, não tem problema. Só que, embora não venha a sociedade, porque já tem todos os sócios compondo a relação processual, daí vai acabar a sociedade, que nesse caso aí não é parte no processo, sujeita aos efeitos da decisão e sujeita a coisa julgada. Tá bom?
Outro exemplo, a gente vê no artigo 109, parágrafo 3º. O que vem a ser 109? Aqui ainda está na parte geral do Código de Processo Civil e fala da sucessão das partes e dos procuradores. A sucessão processual. Aí olha só, aqui traz um caso no parágrafo 3º que é o seguinte. O caput, só para a gente entender, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos a título particular não altera a legitimidade das partes. Então aqui a gente está falando da questão de haver venda de um bem litigioso, tá certo? Até, por exemplo, numa eventual fraude. Aí o que acontece? Tendo essa venda, etc., não há alteração de legitimidade. Todavia, o parágrafo 3º diz o quê? Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou ao cessionário, que é aquela pessoa que comprou em provável fraude. Ele, ainda que não seja parte no processo, se já é um bem tido por litigioso, ele fica sujeito à sorte do que for definido nessa ação. De, por exemplo, ser desconstituída a ação, de ser devolvida, de qualquer coisa assim, mandar destruir. Por exemplo, uma casa que foi construída no lugar errado é objeto de uma ação demolitória, que a prefeitura, normalmente que entra, o município, melhor dizendo, o município entra em face do proprietário. Só que o proprietário ele acaba vendendo para uma segunda pessoa, para o adquirente. Então, o município continua tendo a obrigação de entrar contra o proprietário original e já está litigioso, já está correndo o processo. Eventual sentença vai surtir efeito em face do adquirente ou do cessionário, tá bom? Por quê? São essas exceções que estão trazidas na própria lei, tá ok? Tem outra, que isso aqui vai se relacionar, meus caros, ao que a gente denomina direito coletivo, que vai ser os direitos difusos e coletivos. E essa previsão vocês vão encontrar no CDC, tá? Que é no Código de Defesa do Consumidor. Esse aqui. É o artigo 103, inciso 2º. Vamos se situar lá, vou lá. Vejam só. Aqui a gente trata da coisa julgada dentro do microsistema do direito consumidor, que é o microsistema da tutela dos interesses difusos e coletivos. Então, olha só. Nessas ações coletivas do Código do Consumidor, a sentença fará coisa julgada erga omnes, tem um efeito aqui, que é contra tudo e contra todos, e ultra partes, ou seja, vai além das partes do processo, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de prova, nos termos do inciso anterior. Então, quando houver coisa julgada, aquela sentença de mérito, salvo a improcedência. Afinal de contas, a gente já até conversou sobre isso, de que a improcedência... Ah, não, desculpe. Não tem a ver. Eu vou até falar. Improcedência sinaliza que o juiz está rejeitando o pedido, mas é uma sentença de mérito, tá? Exceto falta de prova. Então, nesses casos, direito do consumidor, vamos considerar que é o Ministério Público que entra, ou então um Instituto de Defesa do Consumidor que entra em face de uma propaganda enganosa, sei lá, contra a Saraiva, o site da Saraiva. Temos um instituto e temos a Livraria Saraiva.
pela propaganda enganosa. Esse efeito dessa sentença, então, por exemplo, de procedência, vai além da Saraiva e vai além do IDEC, do Ministério Público também, e vai alcançar as pessoas do grupo, categoria ou classe que tiverem sido afetadas e que ocasionou essa demanda, tá? Tudo isso que eu estou mostrando aqui vem excepcionando a regra, tá, de que a sentença faz coisa julgada só entre as partes, entre as partes que compõem o processo em que foi proferida essa decisão, tá certo? Então, só para deixar estabelecido, 601, parágrafo único, tá bom? 109, parágrafo 3º e 103, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ok, pessoal? Outra coisa. E se tiver mais que uma coisa julgada? Então pense aí. Foi discutida uma situação, mesmo autor, mesmo réu, mesma causa de pedido, mesmo pedido, houve uma decisão. Aí numa segunda, mesmo autor, mesma causa de pedir, mesmo réu, houve e mesmo pedido nos dois. Então, na primeira houve uma decisão de mérito coberta pela coisa julgada. Só que na segunda decisão foi uma outra sentença, foi para outro lado. Vamos considerar aí o caso João contra Chico por ter abarroado a POP 110. Na primeira, o juiz considera que há o dever de Chico indenizar João. Aí, sabe lá por que cargas d'água? Um ano depois, acho que o João esqueceu que já tinha sentença, faltava executar. Ele entrou com uma nova ação igual. Mesmos fatos, fundamentos, em face do João. Só que demorou, já era outro juiz. Era a mesma vara, só que foi outro juiz. Não verificou. O Chico, quando foi contestar, acabou não falando da coisa julgada, o sistema não apontou também. Só que aí o juiz proferiu uma sentença indeferindo a pretensão do João, dizendo que não, aqui não tem dever de indenizar. Tá errado. E acabou passando em julgado. Então, olha, tem uma sentença proferida com todos os requisitos, tudo certo. Aí a gente tem uma segunda sentença. Aos que estão presentes aqui, eu pergunto, qual que prevalece? A primeira ou a segunda? Primeira. Quem falou que é a primeira? Belo. Francisco Abreu. Eu vou citar para os senhores, vocês verem como o direito é uma coisa maravilhosa. Eu vou invocar uma decisão do STJ, tá bom? Olha que curioso, acho que vai dar de ler aqui. O recurso é um recurso especial, tá? É 1.524.123 de Santa Catarina. E olha o que fala. Processual civil. Sentenças contraditórias. Decisão não desconstituída por ação rescisória. Porque, veja, o que desconstitui a coisa julgada, como eu já falei, é a ação rescisória. Então, aqui está falando, a decisão, a primeira e a segunda, não foi desconstituída, então elas estão valendo. Aí, olha só, prevalência daquela que, por último, transitou em julgado. Tá certo? Esse é o entendimento do STJ. E normalmente, quem profere entendimento a respeito de direito processual, em especial de índole federal, aqui dentro do processo civil, quem
normalmente dá essa última palavra é o STJ, tá? Que não isenta de ter enfim, STJ e STF pode falar, até porque a coisa julgada é uma garantia constitucional, né? Só que assim, a gente tem essa manifestação do STJ. E o que é que disse aí? Prevalência daquela que por último transitou em julgado, tá certo? Então, olha, a solução integral da controvérsia não caracteriza ofensa ao 535 do CPC. Isso aí é o artigo velho. O STJ entende que, havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não desconstituída mediante ação rescisória. Ou seja, está valendo aquela decisão e tratou da mesma coisa que a anterior, vale a última, a mais recente. Tá ok? A não ser que seja desconstituída agora por uma ação rescisória. Beleza, pessoal? Vamos agilizar aqui, apesar de já ter dado 9. Vamos terminar. Falta só 2 artigos. Pois tá. Fiquem atentos, tá? Eu estou trazendo um plus aqui, que é uma questão de jurisprudência para os senhores. Pois olha, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Então aqui, embora a gente esteja dentro do contexto de coisa julgada, aqui tem a abordagem da preclusão, tá certo? Então, situações em que cabe à parte falar no primeiro momento no processo, se não falar, se tornou preclusa. Ele perde esse momento processual para falar e depois disso ele não pode mais rediscutir se ele perdeu o tempo dessa fala, tá bom? Que nem eu estava falando, que são aquelas matérias de ordem pública que podem ser, falei em outra aula, que podem ser tratadas em qualquer juízo ou grau de jurisdição. Isso pode ser arguído em qualquer momento. Só que haverá outras situações em que, se não for enfrentada no momento por exemplo, da contestação, ou após juntada de um documento, e no momento em que foi tomado ciência para se manifestar sobre o documento e deixou passar, daí para frente já não pode mais se discutir. A isso a gente vai chamar de preclusão, ok? E por último, a gente tem também o que chama de efeito preclusivo da sentença. Que o que vem a ser o efeito preclusivo da sentença é o 508. E fala assim: transitada em julgado a decisão de mérito, transitou, acabou. Então, vai considerar deduzida e repelida todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição. Ou seja, transitou em julgado, já era. Significa que se era para recorrer, não recorreu, perdeu o prazo para recorrer. Em virtude disso, a pessoa não vai poder, por exemplo, eu queria anular o contrato, aí eu entrei com a minha contestação, aí eu falei de minoridade, eu falei de impossibilidade do cumprimento, só que eu esqueci de falar da prescrição. E efetivamente estava prescrita. Só que lá no fim, na contestação, lá na sentença, o juiz deu ganho de causa ao autor. E
eu esqueci de recorrer também, acabou transitando. Eu não vou poder entrar com uma nova ação para tentar cancelar essa sentença sob o fundamento da prescrição. Por quê? Porque a sentença ela opera um efeito preclusivo, tal qual os 507, no 508, ela opera esse efeito de tal sorte que a lei considera deduzida e repelida qualquer alegação, seja do autor, qualquer defesa do réu, que poderia ser oposto para favorecer o acolhimento ou a rejeição desse pedido, tá bom? 508, anotem aí que é importante, guardem, trata do efeito preclusivo da sentença, tá bom? Pessoal, com isso a gente encerrou esse conteúdo, tá bom? Eu vou disponibilizar um novo material para vocês, que é daqui para frente. Isso aqui era para eu estar encerrando o segundo bimestre aqui, para fazer prova e tal, só que teve esse monte de agarrado aí, né? Então, aqui para quem acompanha com a nossa apostila, a apostila até acabou. E aí, desse mesmo livro aqui, eu vou disponibilizar outra apostilinha já com o conteúdo que a gente vai tratar, tá ok? Só que vai ser invertido. Sim, embora vai ficar na frente o processo no tribunais, eu vou conversar com os senhores a respeito de recursos, tá bom? Então, essa aula eu vou terminar de gravar, até agora,